Olá, queridos alunos. Eu sou o professor Watson Rocha, no meu curso de Teologia Sistemática aqui na internet. Nós estamos estudando o módulo de número 9, que trata da obra de Cristo. E esta é a nossa aula número 11, que trata da ressurreição de Jesus Cristo. E nós vamos trabalhar algumas aulas acerca desta ressurreição do nosso Senhor. A ressurreição de Jesus nunca é separada de sua morte. Ele ressuscitou porque morreu. Se a morte de Jesus é o pagamento de nossos pecados, a expiação que é feita em nosso favor, a ressurreição é o apoio de Deus, é a aprovação de Deus em relação à obra de Cristo. Portanto, se Jesus ficasse morto apenas, sua obra não seria concluída. A ressurreição vindica, mostra que tudo que Cristo fez na cruz foi aprovado por Deus e aceito por Ele. Jesus ressuscitou porque morreu. Então vamos relembrar o seguinte: na cruz, Jesus disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, morreu. Pouco antes, quando estava conversando com um malfeitor na cruz, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que aconteceu na morte de Jesus é que seu espírito foi para o Hades, o mundo dos mortos, como o espírito de todo ser humano vai, e o seu corpo foi colocado na caverna que pertencia a José de Arimateia. E a ressurreição de Jesus consiste agora no ajuntamento do corpo e do espírito. Então, seu espírito retorna ao seu corpo, lá na caverna de José de Arimateia, e é criada então a nova vida. A vida de Jesus Cristo, a vida ressurreta de nosso Senhor. E nós vamos estudar todos os aspectos aqui nessas aulas. O que é importante dizer agora é que o Senhor Jesus ressuscitou, Ele voltou dos mortos e agora está vivo e vive para sempre. Nunca mais morrerá. Esta é a ressurreição de Jesus. Qual é o fato da ressurreição? Então vamos lá. A ressurreição de Jesus, tanto como sua morte, é essencial ao cristianismo. 1 Coríntios 15, 14, Paulo diz assim: e se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil e é vã a vossa fé. Ou seja, se não há ressurreição de Jesus, se isso realmente não aconteceu, se isso não foi um fato histórico, tudo que nós cremos como cristãos vai por água abaixo. Nada se sustenta. O apóstolo Pedro, em Atos 2, 24 a 32, diz assim: e Deus ressuscitou Jesus, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pois não, aí citando Davi, Pedro diz: pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Aí continua Pedro: Davi previu isto e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo, e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disto. Então veja bem, Jesus ressuscitou dos mortos, e isto é encarado no Novo Testamento como um fato histórico. O cristianismo é uma religião que afirma que Deus atua na história. Tudo que está na Bíblia tem conteúdo histórico. Por exemplo, criou Deus os céus e a terra. É histórico, houve um momento em que houve a criação, houve um tempo. Tirou Deus o seu povo Israel do Egito e o livrou da escravidão. Isso foi um ato histórico.
E sobre esse ato histórico, Deus vai constituir Israel como seu povo. Deus deu vitória ao rei Davi e fez com que Israel se tornasse grande. Ato histórico. E a partir disso, Deus mostra como Ele quer um rei de acordo com o que Ele pensa. Deus enviou Israel para o exílio babilônico por causa dos pecados de Israel, fato histórico. Deus trouxe os exilados de volta a Jerusalém e a Israel, fato histórico. Jesus Cristo nasceu na época de Tibério César, fato histórico. O cristianismo inteiro se baseia em fatos históricos. Cristianismo não é uma filosofia. Você deve viver assim, é bom ser desse jeito. Não. Cristianismo é a religião dos fatos históricos, ou seja, da ação de Deus dentro da história. Isso é o cristianismo. Então veja bem, a morte de Jesus foi um fato histórico. Ele morreu historicamente, teve dia, hora em que aconteceu, não sabemos quando, mas teve. Da mesma forma, a ressurreição no domingo, a morte foi na sexta, a ressurreição no domingo foi um fato histórico. E se não foi um fato histórico, então não é cristianismo. O cristianismo não se sustenta. O cristianismo cai. A ressurreição de Jesus foi um fato histórico que aconteceu num domingo de madrugada. Não sabemos que domingo foi esse, mas aconteceu. É isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 15, de 5 a 8, daqui a pouco vamos ler esse texto, de que há provas de que Jesus ressuscitou historicamente, de que esse foi um acontecimento real. Então vamos lá ao fato da ressurreição, ou seja, a ressurreição de Cristo foi histórica. Existem hoje alguns adeptos da teologia moderna que dizem que a ressurreição de Jesus não aconteceu, que foi um mito inventado pela igreja dos tempos do Novo Testamento. Ou seja, Jesus morreu, seu corpo entrou em decomposição, não houve nada de ressurreição, mas a igreja, para justificar a fé em Jesus Cristo, inventou que Jesus ressuscitou dos mortos. Então, segundo estes teólogos, o relato do Novo Testamento da ressurreição de Jesus é apenas uma invenção para dar crédito à mensagem e às palavras de Jesus, que era o que a igreja queria divulgar. Essa avaliação de alguns teólogos liberais, ela não se sustenta em relação ao testemunho que temos no Novo Testamento. E aqui nós vamos mostrar por que não se sustenta. O que esses teólogos querem dizer com isso é que não existe sobrenatural. Tudo é causa e efeito, tudo é físico, tudo é natural. Como nós nunca vimos um homem de 3 dias morto ressuscitar dos mortos, então dizem eles, isso aí nunca aconteceu. Mas o testemunho do Novo Testamento e da Bíblia é de que Deus atua de uma forma sobrenatural para salvar a humanidade. A ressurreição de Jesus foi um milagre sobrenatural da parte de Deus. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E Jesus está vivo hoje. Então vamos ver em que se baseia o fato histórico da ressurreição de Jesus. Primeira evidência de que Jesus ressuscitou é o fato de que ele morreu. Não poderia ressuscitar se não houvesse morrido, e a morte de Jesus é bem descrita no Novo Testamento. Segundo, quando Jesus morreu, as esperanças dos discípulos estavam mortas. O que aconteceu após a morte de Jesus? Primeiro, quando ele estava sendo crucificado, só João, o discípulo, e algumas mulheres, inclusive Maria, sua mãe, estavam ali ao redor da cruz. Todos os outros discípulos tinham fugido. Ninguém estava ali, com medo de ser preso. Quando eles se reuniram no domingo de manhã,
que é que diz o texto? Que estavam reunidas numa casa com as portas trancadas. Por que as portas estavam trancadas? Porque eles estavam com medo de ser presos também e de sofrerem a mesma pena que Jesus teve. Por isso eles estavam com medo, muito medo, dos líderes judeus, de que o prendessem também. Já tinham matado o mestre. Para prender eles e matá-los era muito fácil. Eles estavam todos amedrontados, fugindo e com medo. Aí de repente, veja bem, de repente, Jesus, esses discípulos medrosos se tornam corajosos, fortes, destemidos. E além de medrosos, como é que eles estavam antes também? Todos desanimados. Todos desanimados, todos querendo voltar para o seu lugar de origem, todos dizendo assim, acabou tudo, foi um sonho lindo viver com Jesus, andar com Ele, fazer curas, fazer tantas coisas, foi ótimo, foi maravilhoso, mas tudo acabou. Você lembra, no domingo ainda, na estrada de Emaús, quando aqueles 2 discípulos iam caminhando para suas casas? E eles disseram a um visitante que chegou o seguinte, nós acreditávamos que Jesus era aquele que iria consumar o reino de Deus e libertar Israel. Nós acreditávamos nisso, mas ele morreu, ele foi morto. E tudo isso acabou para nós. E estamos voltando para casa. Então veja bem, todos os discípulos estavam, além de medrosos, abatidos, sem esperança. Eles estavam na pior situação possível. O mestre deles, que eles amavam, com quem tinham convivido, experimentado o poder do reino de Deus nele, tinha morrido. Tudo tinha acabado, o sonho acabou. Era essa situação de angústia, de medo, que todos estavam vivendo ali, todos, sem exceção. Aí, de repente, esse grupo tão medroso, tão angustiado, se torna valente, corajoso, começa a anunciar que Jesus ressuscitou. E aí eu pergunto a vocês, será que um grupo desse jeito, amedrontado e amargurado, angustiado, se reuniu e disse assim, olha gente, vamos inventar aqui uma mentira? Vamos inventar que ele ressuscitou, aí a gente sai dizendo isso por aí. Certamente vão acreditar em nós. Você acha que eles, na situação que estavam, iriam inventar isso e aí se tornar corajosos, pregar essa mensagem, morrer por essa mensagem até? Você acha que eles fariam isso? Se você estivesse no lugar deles, você faria isso? Não. Alguma coisa aconteceu para uma mudança tão abrupta de atitude desses discípulos. E a única coisa, é que eles viram Jesus ressuscitado dentre os mortos. Eles viram Jesus vivo que esteve com eles. E aí temos a questão importante, que é a questão das testemunhas. Quando um fato histórico é determinado por testemunhas. Tudo que nós sabemos da história é porque alguém escreveu, alguém narrou, alguém deixou o registro. Senão nós não saberíamos os fatos históricos do passado. Da mesma forma aconteceu na ressurreição de Jesus. O fato histórico foi testemunhado por pessoas. São essas testemunhas que dão credibilidade ao fato da ressurreição de Jesus. Então veja bem, um grande número de testemunhas afirma ter visto o Cristo ressuscitado. Então vamos lá ao texto de 1 Coríntios 15, 5 a 8. Veja como Paulo vai falar das testemunhas. E apareceu a Cefas, Cefas é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, seu meio-irmão,
e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, Paulo, como por um nascido fora de tempo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a ressurreição de Jesus é histórica, é real, porque foi testemunhada por muitas testemunhas. Os apóstolos, Pedro, Tiago, o próprio Paulo, se encontrou com Jesus ressuscitado, o próprio Paulo. E ele diz algo interessante, 500 irmãos de uma só vez viram Jesus. E ele diz, confere com essas pessoas. Alguns já morreram, mas tem gente viva ainda. Confere com eles, converse com eles, se eles não viram a Jesus ressuscitado. Então as testemunhas são fundamentais para determinar um fato histórico. Aqui nós temos mais de 500 testemunhas da ressurreição de Jesus. Gente que conversou com Jesus, que viu Jesus, que tocou em Jesus. Gente que esteve com ele depois que ele ressuscitou. Então não foi uma mentira que a igreja inventou, os apóstolos inventaram. Não, eles mudaram sua atitude, seu comportamento, porque viram Jesus ressuscitado. Estiveram com ele. Assim, a ressurreição de Jesus, o fato histórico, é bem provado no Novo Testamento. Agora, é uma questão de fé. Eu posso crer nesses testemunhos no Novo Testamento ou eu posso não crer. Aí sim, aí é uma questão sua, de ter fé na ressurreição de Cristo, de dizer, isto aconteceu verdadeiramente, ou de dizer, não, eu não acredito nisso. Aí é você. Agora, que o fato da ressurreição está bem registrado pelas testemunhas, isso sim. Pela mudança de atitude dos discípulos naquela época, isso sim. Pelo túmulo vazio, isso sim. Está bem colocado. Você crê ou não crê. Aí é você. Veja o testemunho do próprio Jesus ressuscitado. João 20, 19 a 20. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Que coisa linda! Dentro da casa, tudo trancado, Jesus aparece e diz, a paz esteja com vocês. E mostrou as mãos furadas e o lado furado. Jesus voltou dos mortos e se mostrou a esses discípulos. Paulo, Jesus se mostra ao apóstolo Paulo. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se Paulo de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo, de perseguidor da igreja, se tornou em um perseguido, porque ele se tornou cristão de uma hora para outra, aqui, nesse evento. E quem lhe apareceu? Jesus. Atos 9, de 3 a 5. Finalmente, no Apocalipse, há um texto em que Jesus aparece, em que João o vê, e diz assim, João 1, 17 e 18. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Estive morto, mas eis que estou vivo para sempre. Este é o Senhor Jesus. Graças a Deus, ressuscitou dos mortos. Amém.